mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É a edição de 2 de setembro de 2022, sexta-feira, sextou, né? Como dizem os gandaieiros, os festeiros, sextou. Você gosta da sexta-feira? Sexta-feira é boa para quem não trabalha aos sábados. Funcionários públicos, bancários, né? Tem pessoas que trabalham em indústrias, tem muitos que folgam aos sábados, então podem cair na gandaia na sexta e dormir até mais tarde no sábado. Bem, sexta-feira, 2 de setembro de 2022, Web Jornal do Paulo Maciel, dia dos bem-aventurados Apolinário Morel, Severino Girou e João Francisco Burlé. Estamos na 22ª semana do Tempo Comum, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua ainda é nova, começou no dia 27 de agosto. Estamos no 245º dia do ano, faltando 120 dias para terminar 2022. Está vigendo a estação do ano do inverno, a primavera começará no dia 22 às 22 horas e 3 minutos. Olha, setembro é o 9º mês do ano e tem 30 dias. É o mês consagrado à Bíblia. É o mês da pátria, a independência do Brasil, 200 anos da independência, né? Estamos comemorando, então, essa data histórica. É o mês do trânsito, a semana que será comemorada de 18 a 25. Tem o dia da TV brasileira, 18. Dia da árvore, dia do fazendeiro, dia 21. Dia 22, dia mundial sem carro. Também comemoramos dia do rádio, da radiodifusão, dia 25, hein? E começou o início da Semana da Pátria no dia 1º. Esta sexta-feira é dia de penitência para os católicos. Dia 2 é dia de Santa Doroteia também, eu não falei, né? Uma santa importante, Santa Doroteia. E é dia do florista e dia do repórter fotográfico. Temos aqui alguns indicadores da economia brasileira. O salário nacional, salário mínimo, piso, R$ 1.212. Taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, divulgada em agosto, 10,07%, a inflação em baixa. Loteria de números, acumulou mais uma vez a Mega Sena, hein? Você joga na Mega Sena? Agora eu quero falar para você, então. Concurso 2515 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, em São Paulo, não teve acertador para a faixa principal. Os números sorteados foram 03, 12, 19, 41, 45 e 54. O próximo concurso 2516 será neste sábado, com estimativa de prêmio de R$ 50 milhões. Na quina, quem acertou 5 números foram 97 felizardos. Cada um vai receber mais de R$ 38.800. Já na quadra foram 6.861 ganhadores. Prêmio individual de R$ 784. Olha, as apostas podem ser feitas até às 19 horas de sábado para quem estiver interessado nos 50 milhões do próximo concurso. Agora eu falo para vocês sobre mercado financeiro e a inflação. Vamos ver o que está sendo projetado. Há projeções boas para a economia brasileira até o fim do ano. No Boletim Focus, na semana passada, economistas estimavam a inflação oficial para este ano, medida pelo IPCA, em torno de 6,8%. Já nesta semana, no dia 29, houve queda de expectativa para 6,7%.
Quanto ao PIB, a expectativa era de 2,02 e passou para 2,10. Que bom, hein? Então houve, né, uma mudança de comportamento no boletim Focus, com melhores expectativas para a economia e a inflação. Símbolos nacionais, bandeira, hino, brasão e selo, hein? Olha, a bandeira, o hino, o selo e o brasão são símbolos nacionais de um país independente, como é o nosso, no Brasil. Nas comemorações dos 200 anos da independência, é bom lembrar os símbolos que contam um pouco da nossa história. A bandeira nacional está nos estádios, com o torcedor, na comemoração dos atletas, nas escolas. É verdade, né? Outro símbolo é o hino nacional, que é entoado em vários eventos públicos. Tem o selo nacional, que tem o desenho baseado na história da bandeira. E tem também o brasão da República, que foi criado ao mesmo tempo que a bandeira, e seu uso é obrigatório pelos poderes. Olha, nota de folga estudantil, olha aí, atenção aluninhos, folga na Escola Marcelo Correia. A Escola Marcelo Correia não terá aula nesta sexta-feira. É informação que nós recebemos. Ok? Nesta sexta-feira, dia 2, né? Os pais dos alunos da Escola Infantil Marcelo Correia estão sendo informados que nesta sexta não haverá aulas. O motivo, informado pela direção do educandário, é a realização de reunião do Conselho de Classe. Manchetes do jornal A Tribuna de quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Atenção para as manchetes de capa desse jornal que circula de forma impressa, hein? Ontem eu encontrei 2 amigos lendo o jornal A Tribuna em Colatina, né, de forma impressa na Praça da Catedral e também na Praça Municipal. Vendas crescem, lojas investem de olho na Copa e abrem 5.000 vagas. Comércio se prepara também para o Dia das Crianças e festas de fim de ano, reforçando as equipes. Contratações começaram neste mês para as vagas de vendedores, caixas e até gerentes. Futebol, baile do Malvadão em Buenos Aires. Com 3 gols de Pedro, o Flamengo aplica chocolate de 4-0 no Vélez Sarsfield e pode perder por 3 gols no Rio de Janeiro, que vai à final da Libertadores. Olha que boa notícia para os flamenguistas. Vasco vence o Guarani e se firma no G4 da Série B. Nenê comemora o gol da vitória por 2-1. Boa notícia para o Vasco também. Justiça manda moradora reduzir barulho em apartamento na Serra, Grande Vitória, Espírito Santo. Aprovada a lei que mexe com férias, horários e locais de trabalho de pais e mães. Pop Zap. O empresário espanhol Vicente Skrig, ex-marido de Simária, cantora brasileira, entrou com ação na justiça contra a cantora. Ele acusa a ex-mulher de expor detalhes íntimos da vida dos dois. Mistério, fantasia e sobrenatural nos cinemas. Vou criar a Secretaria da Mulher, diz Aldifax Barcelos, que é candidato, né? Já registrou a candidatura ao governo do estado. Vamos a outra informação, saindo do jornal A Tribuna, vamos falar um pouquinho mais sobre o futebol, porque, olha, mesmo com gols perdidos por Gabi, o Flamengo construiu um bom resultado no frio de Buenos Aires, na Argentina, pela Copa Libertadores. O jogo foi na quarta-feira, dia 31 de agosto, e o time rubro-negro goleou o Vélez por 4-0. 3 tentos assinalados por Pedro e 1 de Everton Ribeiro. O próximo confronto será no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, quando o clube carioca poderá perder até por 3 gols de diferença, que ainda assim se classificará. Olha aí, o Flamengo, né, numa boa aí nessa situação. Nota positiva, TSE atende Forças Armadas para teste aleatório na votação. Uma notícia positiva. Uma boa notícia no Tribunal
Superior Eleitoral, TSE, após conversa entre o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o presidente do órgão, Alexandre de Moraes, com a participação de especialistas, inclusive das Forças Armadas. O dirigente do TSE concordou com a insistência do general de que haja testes aleatórios nas urnas durante a eleição 2022. Isso ajuda como poder dissuasório em quem estiver mal intencionado, dando mais segurança às urnas, e é uma boa notícia para todos os eleitores brasileiros. Outra boa notícia é que o boletim de urna estará à disposição dos partidos imediatamente. Agora, uma nota preocupante, uma nota que causa estranheza na ação contra os empresários. Causa estranheza uma ação contra empresários brasileiros, empreendedores, pessoas que dão emprego, renda para várias famílias. Parece que estão sofrendo uma perseguição. O que é isso? Está nos jornais. Todo mundo vem achando estranho que tenha havido bloqueio das contas e quebra do sigilo bancário de 8 empresários por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O que se mostra, no entanto, é que a Polícia Federal não pediu isso, mas somente a quebra de sigilo para entrar no WhatsApp, o que já havia acontecido criminalmente por uma agência de notícias divulgando a conversa deles. O artigo 5º, cláusula pétrea dos direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição Brasileira, diz na linha 12 que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial. E a linha 56 diz: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E foi por meio ilícito, violando o sigilo da Constituição, que uma agência de notícias divulgou que os empresários estavam conversando, conspirando para dar um golpe, e o ministro Moraes aceitou esses indícios. E está monitorando também a conta do padre Paulo Ricardo no Telegram. Olha, isso saiu no canal do Alexandre Garcia, hein? Gente, não é fácil, né? Os empresários aí passando por um momento, esses empresários, por suas opiniões, passando por um momento constrangedor, né? Porque opinião e conversa privada, todo mundo fala muita coisa, né? Comentário, né? E às vezes nem, na maioria dos casos, nem se torna efetividade. Redução do preço do leite. Olha, o leite Celita Energia eu encontrei a R$ 4,79 na central de compras Supermercado Romano, na Praça Isidoro Binda, no bairro Vila Nova, em Colatina, hein? Foi na terça-feira, dia 30 de agosto. Notas brasileiras: ponte entre países. Bolsonaro e presidente paraguai visitam obras de ponte da integração. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, estiveram no canteiro de obras da Ponte da Integração, que vai unir os dois países entre o Foz do Iguaçu ao município paraguai de Presidente Franco, ao longo de 760 metros. É bastante longa, né? Bolsonaro ressaltou a importância do crescimento econômico e a união entre os dois países. A obra custou 323 milhões de reais e foi financiada pelo lado brasileiro da usina hidrelétrica de Itaipu. Serão duas pistas de 3 metros e 60 centímetros de largura, acostamento e calçada para pedestre. A nova ponte da integração será uma opção à antiga ponte da amizade que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, construída há 57 anos e que sempre encontra-se bastante congestionada. 91% do cronograma de obras já estão concluídos, com a liberação ao tráfego de veículos podendo ocorrer no início do ano que vem. Uma terceira ponte, também financiada pela Itaipu Binacional, está em construção, ligando os municípios de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai.
Olha, outra notícia importante aqui é da área de saúde, hein? Atenção, vocês que atuam na área de saúde, todo caso de nova varíola deve ser notificado. Profissionais de saúde estão obrigados, é essa a palavra, estão obrigados a notificar os casos da varíola dos macacos em todo o país. O Ministério da Saúde incluiu a infecção na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. A decisão foi publicada na quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022, no Diário Oficial da União. Encomenda com CPF já começou, hein? Olha, desde o dia 1º de setembro, quem enviar uma encomenda pelos Correios tem que fornecer o CPF ou CNPJ. A meta é dar mais segurança às postagens. O objetivo da medida é dar mais segurança e facilitar o processo de envio, permitindo o rastreamento das encomendas nacionais pelos 2 documentos citados ou o número do passaporte no caso de estrangeiro. A superintendente executiva de canais de venda dos Correios, Paula Gnatti, informou que ao informar o CPF na postagem, basta rastrear com esse número, que todas as encomendas postadas ou destinadas a alguém aparecerão no sistema dos Correios. O taxista Raimundo Raposo, que posta encomendas pelo menos 2 vezes por mês, aprova a mudança, dizendo que tudo fica bem mais fácil. A nova regra vale para todas as postagens à vista ou a faturar. Antes de ir à agência, é possível agilizar o processo acrescentando os dados dos sistemas de pré-postagem no aplicativo ou no site dos Correios. A empresa garante que as informações estarão seguras, pois não existe em meio físico nenhum registro do CPF de quem postou. Tudo é registrado apenas nos sistemas dos Correios, seguindo todos os protocolos da Lei Geral de Proteção de Dados. Já nas postagens de encomendas destinadas aos lockers dos Correios, que funcionam como terminais de autoatendimento, e no sistema Clique e Retire, além das informações do remetente, serão necessárias também as informações do destinatário, como CPF, CNPJ ou passaporte, telefone celular ou e-mail. Ajuda federal a Mariana e ao Espírito Santo. Olha, em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente falou sobre a criação de um fundo para apoiar a recuperação ambiental e econômica de Mariana, em Minas Gerais. Em 2015, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu na cidade. Joaquim Leite informou que a ideia é criar o Fundo Rio Doce Empreendedor, que seria tocado pelo BNDES para desenvolver uma nova economia verde na região. O fundo transformaria a região de Mariana até o estado do Espírito Santo, com possibilidade de utilizar a água de reuso da própria empresa, que chega ao porto, como hidrogênio verde. A água é a matéria-prima para a produção de hidrogênio. Várias atividades poderiam ser desenvolvidas com juros de praticamente zero e prazo de carência muito maior que o do mercado. Assim, a região atingida poderá se transformar, olha que coisa boa, na região mais empreendedora de projetos verdes no Brasil. Que coisa boa, hein? 200 anos da independência, agora vamos falar um pouquinho. No programa radiofônico A Voz do Brasil, o secretário especial de Comunicação Social, André Costa, do governo federal, disse em relação ao bicentenário da independência que é hora de celebrar esse sentimento de nação independente. Nos outros países é uma data nacional, como o 4 de julho nos Estados Unidos. E nós brasileiros também devemos relembrar os nossos heróis, inclusive a partir da esplanada dos ministérios em Brasília, que traz essas figuras do passado com os trechos do hino da independência. Olha, atenção, você que está recebendo recenseador, agente censitário, a central telefônica para saber mais sobre os recenseadores do IBGE é essa, 0800 721 8181. Vacinação para animais em Colatina neste fim de semana. Olha, no sábado, dia 3 de setembro, será dia de levar o cãozinho aí da sua casa para a campanha antirrábica na zona urbana de Colatina. Quem ainda não vacinou o animal de estimação deve procurar um dos postos. Todos os cães e gatos com mais de 90 dias
devem ser vacinados. São 15 postos em 14 bairros, das 8 às 14 horas em Colatina. Olha, haverá vacinação no Bela Vista, Unidade de Saúde Centro, Secretaria de Saúde Colatina Velha, Unidade de Saúde do Jardim Planalto, Maria Ismênia, Escola Doutor Carlos Germano Naumann, Marista, bairro Marista, Escola Manhães de Andrade, Luiz Iglesias, Unidade de Saúde Olívio Zanotelli, Campo de Futebol Operário, Unidade de Saúde São Judas, São Vicente, Escola Cléris Martins Moreira, Santa Terezinha, Vila Lenira, Praça da Igreja Católica, Vista da Serra, e tem muitos lugares aí, né? Deixa eu ver. Tem o Evento Mais Colatina e Postinho Jardim Planalto, ok? Aí eu deixo no meu blog, hein? repórterpaulomaciel.blogspot.com, a relação completa. Olha, neste sábado também tem ação social no bairro Vista da Serra, na cidade alta de Colatina. Então, olha, a prefeitura realiza a 8ª edição do projeto Mais Colatina, com serviços de saúde, beleza, orientação jurídica, cadastro para benefícios sociais, além de diversas opções de lazer para a comunidade. As crianças também não ficam de fora, hein? Vai ter recreação e atividades esportivas com equipes específicas para atendê-las. Esse projeto Mais Colatina é uma iniciativa para dar oportunidade à população de acessar de forma gratuita serviços oferecidos pela municipalidade. Das 8 às 12 horas, hein? Bairro Vista da Serra. Balanço parcial do censo. Olha, 60 milhões de brasileiros já responderam ao questionário do IBGE. O primeiro balanço divulgado pelo IBGE revelou que quase 60 milhões de pessoas em todo o Brasil já foram recenseadas. Em menos de um mês de trabalho, mais de 20 milhões de domicílios foram visitados. São Paulo é o estado onde mais pessoas já foram recenseadas, seguido de Minas Gerais e estado da Bahia. Em todo o país, o questionário básico do censo foi utilizado em 88,2% das residências e o completo em 11,8%, o que está dentro do percentual planejado pelo IBGE. E a restituição do imposto de renda, a Receita Federal começou a pagar na quarta-feira, dia 31 de agosto, o 4º lote de restituição do imposto de renda para mais de 4 milhões e 400 mil brasileiros contribuintes. São 6 bilhões de reais o valor total a ser pago. Então, se você tem direito, entra lá na página da Receita, né? Procure saber mais informações. E olha, e estudantes universitários, atenção, hein? Vocês que estão aí no ProUni, aguardando alguma informação, estudantes já podem conferir o resultado da segunda chamada do ProUni. O programa Universidade para Todos tem um novo cronograma, segundo divulgou o programa jornalístico Brasil em Dia da TV Brasil Gov. O Ministério da Educação informou que no dia 1º de setembro os estudantes já podiam conferir o resultado da segunda chamada na página eletrônica acessounico.mec.gov.br/ProUni. Tá bom? Eu deixo a notícia completa no meu blog, no resumo de notícias do dia 2/9/2022. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Álbum de figurinhas da Copa atrai colecionadores. Você também está atrás do álbum de figurinhas? Pois é, né? Os colecionadores brasileiros estão alvoroçados com o álbum e as figurinhas da Copa do Mundo 2022. É uma distração super legal, disse uma colecionadora. Há álbum que custa até mais de R$40. E um homem disse em Vitória que já gastou R$1.000 com figurinhas. Eleições 2022. Olha, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão já começou no dia 26 de agosto, hein? Os candidatos aos cargos eletivos estão aparecendo, mostrando suas propostas caso sejam eleitos.
Deixa eu ver mais informação. Combustível na Princesa do Norte, você sabe qual é o valor mais barato? R$ 5,48 em Colatina. Olha, eu pesquisei e encontrei esse valor no posto Rio Doce, que fica ao lado da cabeça da ponte Florentino Avidos, em Colatina, hein? R$ 5,48 é o valor do preço, o valor do litro da gasolina comum, pago à vista, né? Ou no cartão de débito. E tem dinheiro esquecido do PIS/PASEP que ainda não foi retirado. Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público entre 1971 e 1988 ainda pode ter dinheiro do PIS/PASEP no banco. Vai lá, consulte você aí, hein? Estão disponíveis nas contas do FGTS. Anteriormente, os valores só podiam ser sacados em casos específicos. Mas agora, né, a partir de 2019, no início do governo Bolsonaro, uma medida provisória facilitou o acesso. Eu deixo a notícia completa no meu blog, hein? Olha, continua a campanha nacional anti-pólio. Pela informação inicial, essa campanha de multivacinação com ênfase na paralisia infantil prossegue até o dia 9. Nota turística. Olha, viagem de Colatina para Vitória fica em torno de R$ 54,00, você sabia? Então, se você for viajar, reserve aí pelo menos R$ 60,00, porque a viagem, o valor da passagem entre Colatina e Vitória fica em torno de R$ 54,00. Aí você reserva 60, porque ficam R$ 6,00 para você fazer um lanche, né? Ah, eu quero mostrar para vocês que eu comprei um produto que estava em promoção. Todo mundo que me segue sabe que eu pesquiso, depois eu passo para vocês os locais onde eu encontrei preços mais baratos, mais baixos. Eu comprei, por exemplo, macarrão de sêmola Amália do tipo parafuso quilo, R$ 4,89 o quilo, hein? Foi no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina. Vale a pena, então, pesquisar. 143 chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Emprego, Cine, de Colatina, anuncia 143 vagas de trabalho nas empresas da região. O Cine intermedia a contratação de desocupados pelas empresas. O telefone é 3721-7102. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98. E você sabe quanto é o piso salarial dos enfermeiros, né, formados no curso superior? R$ 4.750. Isso aconteceu após a sanção de projeto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no dia 5 de agosto de 2022. Já os técnicos têm o piso de R$ 3.325 e os auxiliares R$ 2.350. Oficina de Oração e Vida está de volta em Colatina, em toda terça-feira, no edifício João Paulo II. E a Pastoral da Sobriedade, toda segunda-feira, às 19h30, também no edifício João Paulo II. Você que é doador, compareça para doar sangue. É importante que você ajude os hospitais a dar o melhor atendimento aos pacientes, tá bom? Compareça ao Hemocentro, que fica na rua Cassiano Castelo, em frente à entrada principal do Hospital Silvia Vidos. Não é em frente ao pronto-socorro, não. É a entrada do Hospital Silvia Vidos. Olha, hoje é dia 2, sexta-feira, tem 2 missas programadas para a Catedral Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Então vai lá ao meio-dia, você que gosta de assistir as missas durante a semana, meio-dia e 19h, 7 da noite. Deixa eu ver mais aqui. A TV Brasil estreou na terça-feira, dia 30, o seriado Brasil Imperial, uma produção nacional que revive os fatos marcantes da história da monarquia no país. É uma homenagem à independência do Brasil. Ok? Também, olha, motoristas, deixem de brigar no trânsito. Motoristas e motociclistas estão perdendo a paciência no trânsito.
na zona urbana de Colatina e em vários municípios pelo Brasil afora. Frequentemente são lançados palavrões uns para os outros, homens, mulheres que conduzem veículos. Há muitas freadas bruscas, barbeiragens, gritos. Gente, vamos ter equilíbrio. Agora eu vou falar para vocês sobre o Campeonato Brasileiro e os jogos de sábado e domingo. Olha, no sábado tem o jogo Bragantino e Palmeiras às 19 horas. No mesmo horário jogarão Atlético Paranaense e Fluminense. Sábado, dia 3 de setembro, às 19 horas. Às 20h30 jogarão América Mineiro e Curitiba. No domingo, às 11 horas, tem Flamengo e Ceará. Olha, domingo, 11 horas, o Mengão jogando então com o Ceará. Ainda no domingo, às 16 horas, tem 3 jogos. Corinthians e Internacional, Fortaleza e Botafogo e Cruzeiro e Criciúma. Às 18 horas do domingo, dia 4 de setembro, jogarão Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Tem um jogo às 19 horas também, Cuiabá e São Paulo. E na segunda-feira tem um jogo isolado dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, dia 5 de setembro, né? Estamos no mês de setembro, hein? Dia 5 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, jogarão Santos e Goiás. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história.
passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica.
A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernande Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros.
Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.